Olá, estamos aqui na primeira live Adufo em casa. Estamos aguardando então o professor Alexandre Zucchetti Guarato, que deve se juntar a nós a qualquer momento. E boa noite aí para a Karina, nossa companheira de diretoria aqui da Adufo. E estamos estreando, né? É o debut deste presidente que vos fala, então nós estamos ainda aprendendo. Vamos já antecipadamente pedir escusas, como diria Sérgio Moro, aos espectadores aí que nos acompanham, porque nós vamos ter muito erro, né? Mas uma das formas do aprendizado é o erro e o acerto, né? Então nós vamos praticando isso. O competente Isley Borges me deu um treinamento relâmpago. A nossa competente Letícia também está aqui conosco. Aliás, nós estamos aqui na sede da Adufo e temos aqui o Leandro, que é da área de TI, que está nos auxiliando também, a Letícia, que é nossa jornalista, a professora Dila, também nos prestigiando aqui presencialmente. E eu já estou vendo que tem muita gente aí que entrou, o Isley, que eu acabei de falar, professor Edilson, professor aqui do INSIS e vereador aqui em Uberlândia, nos honra também com a sua presença. Agora o Diogo, nosso primeiro tesoureiro aqui da Adufo. Eu acho que eu posso ter perdido alguns nomes aqui que ficaram para cima, alguns eu não conheço. Estou me referindo só aos que eu conheço, obviamente, né? Professor Alexandre, acho que já entrou também. E eu estou vendo aqui se ele... Então, acho que deve entrar agora. O Instagram está aguardando a professora Alexandre. Vamos reposicionar a nossa câmera. Olá, professor Alexandre, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Muito bem, prazer em recebê-lo aqui na nossa live. E gostaríamos... pela professora Natália Scartesini, que é a nossa vice-presidenta, que nós também temos que agradecer o trabalho aí de elaboração e coordenação. Então, professor Alexandre, para não ficar falando muito, eu só gostaria de apresentá-lo, né? Se as nossas informações aqui não estão incorretas, o professor Alexandre se graduou aqui na Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia e já a partir do seu mestrado fez na França, mestrado, doutorado, né? E depois no pós-doutorado novamente no Brasil, na PUC. Eu não vou me arriscar, professor, a falar os nomes das instituições que o senhor cursou, deixo a seu encargo lá na França, porque o francês é -1, então eu não vou constranger os nossos telespectadores aí com a minha pronúncia. Então, vou passar a palavra para o senhor fazer essa apresentação e já levantando a bola aí para o senhor cabecear, então, solicitando as informações desse projeto que envolve impressões 3D e que tem ajudado muito na confecção de máscaras, né, que se constituem em equipamentos de proteção individual para esse pessoal que está na linha de frente aí no combate à Covid-19. Então, são aquelas famosas máscaras de acetato, né, que protegem todo o rosto do trabalhador de saúde. E o professor Alexandre, então, tem importante contribuição nessa área, e eu gostaria, então, de passar a palavra a ele, para ele complementar suas apresentações iniciais e já entrar na nossa conversa. Obrigado, professor. Beleza. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né, de fazer essa live, de divulgar o trabalho que a gente está fazendo, né? Como todo mundo
o calendário da UF está suspenso, né? E assim, tem alguns questionamentos, né? O que os professores estão fazendo, né? Então, essa iniciativa é só uma das várias que a UF está fazendo para ajudar contra essa pandemia, né? Só complementando o que você disse, está totalmente correto, né? Eu fiz a graduação em engenharia mecânica na UF mesmo. Depois, só corrigindo, né? Eu não fiz mestrado, né? Eu fiz depois doutorado direto lá na França, na École Normale Supérieure Paris-Saclay, né? Para falar mais de forma resumida, é NS Paris-Saclay, né? Mais fácil de falar. Depois eu voltei para o Brasil para fazer um pós-doc na PUC do Rio, né? E desde a época do doutorado eu já tenho trabalhado com essa questão do 3D, né? Inicialmente foi com escaneamento 3D, que é para você fazer engenharia reversa de peças já existentes, né? E depois no pós-doc eu comecei a trabalhar também com impressão 3D. E assim, essa iniciativa ela surgiu de forma dispersa no início, né? Eu e outros colegas vimos que faculdades de São Paulo, do Rio de Janeiro, estavam fabricando essas máscaras, né, por impressão 3D. E a gente tem o laboratório que eu atuo, tem o laboratório que é o laboratório de acústica e vibrações. Tem outros laboratórios também da FEMEC, né, da engenharia mecânica, como o LMEST e outros, onde tem impressoras também espalhadas aí pela faculdade, né? Então, inicialmente começou de forma dispersa, né? E eu estava fabricando sozinho, outros professores também fabricando sozinhos, né? O professor Roberto Finzi, o professor Márcio Pérez, também do LPM, junto com o Cleudimar. E agora, mais recentemente, a gente conseguiu oficializar, né, esse projeto com 2 fomentos, na verdade, né? Um fomento foi do Rotary Club de Uberlândia, né, que o pessoal conseguiu fornecer para a gente material para fazer 300 máscaras, e um fomento também da ABCM, que é a Associação Brasileira de Ciências Mecânicas, né, para fazer mais 700 máscaras. Então é isso. Então, no total, que já foi distribuído mesmo, já foi por volta de 600 máscaras, né? E ainda tem mais um bocado aí para a gente fazer. A gente vai estar fazendo ainda nesse mês e talvez, se ainda sobrar material, no mês seguinte também. Professor, desculpe aí pelo mal entendimento aí no seu currículo, mas eu gostaria de ressaltar também que a gente deu uma pesquisada aí nesse seu currículo. Uma coisa que pode parecer que não tem a ver muito com o nosso tema da live, mas eu digo que tem, porque o objetivo desse nosso conjunto de lives é mostrar para a comunidade, né, para a sociedade, a importância Agora voltou. e então a gente percebeu que o senhor tem também um trabalho importante no desenvolvimento de motores mais eficientes, né, professor? Parece que motor a combustão. E isso quer dizer, isso sem dúvida nenhuma, eu diria que é uma importante contribuição para toda a humanidade, né? Em tempos em que a gente se preocupa tanto com a menor emissão de gases, né, que propiciam um efeito estufa e que nos intoxicam a todos, sem dúvida a produção de um motor mais eficiente, que parece que é uma coisa tão distante, que fica só para o pessoal de primeiro mundo, né, está sendo desenvolvido aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Então eu gostaria, rapidamente, para a gente não sair muito do tema da impressão 3D, mas sem dúvida para permanecer no tema da importância do investimento em ciência, em tecnologia, também dentro da universidade. Fala um pouquinho para a gente disso, por favor.
Então, lá na França, quando eu fazia doutorado, eu também era engenheiro de P&D na Renault, né? E tanto o trabalho de engenheiro quanto o trabalho de pesquisador, doutorando, me fez ver que os motores que a gente usa até hoje são motores que são basicamente a mesma configuração lá de 1883, né? O que que mudou, né? Não é que não teve evolução, teve, mas teve evolução em material, teve evolução em sistemas periféricos, né? Sistema de admissão, às vezes turbocompressor, mas a arquitetura básica do motor não mudou, né? Então, eu pensei assim, vamos pensar de forma diferente, né? Em vez de usar o que já existe e só tentar melhorar, tentar, como se diz, espremer para extrair mais eficiência, por que não pensar na configuração básica do motor em si, mudar a forma de trabalhar dele, né? Então, eu pesquisei bastante patentes de outros motores, estudos mais antigos lá do século XIX, século XX, né? E descobri um outro tipo de motor, que é um motor rotativo, onde você consegue, depois, com a minha equipe, esse projeto começou lá no Rio, né? Você consegue mudar uma qualidade do motor que chama taxa de compressão, né? Cada combustível tem uma taxa de compressão ideal, e os motores flex de hoje têm uma taxa de compressão fixa. Isso faz com que a gente perde energia tanto na gasolina quanto no etanol. Então, grosso modo, esse motor ele se adapta melhor a qualquer mistura, seja etanol, gasolina, diesel, GNV, hidrogênio. Então, virtualmente qualquer tipo de combustível, desde que tenha o sistema de injeção adequado, né? E você consegue ter uma eficiência muito maior, né? Então, assim, só para já puxando o gancho aí da sua fala, né? É um projeto que ainda está em andamento. A gente já teve financiamentos da FAPESP, que é lá do Rio de Janeiro, do CNPq, da CAPES, do Ciências Sem Fronteiras. A gente conseguiu um do Senai, lá do Rio de Janeiro, mas que infelizmente não liberaram a verba ainda. A gente tentou com várias empresas também, parcerias para desenvolver, mas que ainda está engatinhando, né? Então hoje tem um protótipo, a parte mecânica toda está pronta, mas ele ainda não está funcional porque ainda falta recurso para fazer, vamos dizer assim, a parte mais fina, né? Injeção eletrônica, sensores, né? E realmente não é porque eu trabalho no projeto, mas eu realmente acredito muito nesse projeto. E é uma tecnologia nacional, né, que a gente poderia desenvolver aqui no Brasil, coisa que geralmente não se faz, né? A gente importa muita coisa pronta e no máximo que faz é o que chama de tropicalização, né? Que é fazer pequenas adaptações para a temperatura, para a umidade local, para a condição das estradas locais, né? E, então, assim, isso mostra a importância de quanto tem investimento público, né? É possível de ter retorno para a sociedade, a gente, como pesquisador quer dar o retorno para a sociedade, só que tem que ter um investimento contínuo, né? Planejado, né? Que a gente consiga se planejar para projetos de longuíssimo prazo como esse, né? Só assim para dar uma ordem de grandeza, né? Na indústria automotiva, um motor novo, ele leva de 3 a 5 anos para ser desenvolvido e uma equipe de pelo menos 50 engenheiros dedicados, né? E a gente tem trabalhado até então com alunos de graduação, de mestrado, alguns de doutorado, outros professores que são entusiastas, né? E sempre pessoas que não são full-time, né? Sempre pessoas que dão aula, que fazem a própria pesquisa, né? Então, realmente, considerando as circunstâncias que a gente teve até agora, já teve um desenvolvimento bem legal, sabe? Mas ainda falta um. Ó, voltou.
Então, professor, eu prestei muita atenção à sua fala, muito explicativa. Primeiro, a gente gostaria já de parabenizar pelo pouco que a gente entendeu. É quase que uma quebra de paradigma, né, professor? Como o senhor disse, não é uma simples adaptação de um conceito já existente, né? O senhor está em busca de um conceito do próprio desenho do motor. E o que eu estou gostando muito dessa nossa conversa é para mostrar, então, para o grande público aí que possa vir a nos assistir, tanto aqui ao vivo quanto numa eventual vídeo, que essa live possa se transformar, da importância, então, do investimento em ciência e tecnologia, né? Por caminhos que, às vezes, a gente não espera. Porque a gente fala, por exemplo, em defesa da ecologia, todo mundo pensa, não, então é investir em reflorestamento, em pesquisa biológica, né? Ou alguma coisa nessa área, né? E aí a gente está falando, olha, investimento numa área de mecânica, de motores, e isso reverter para o bem da humanidade, né? À medida que esse motor fornece mais rendimento, portanto, menos poluição, para gerar a mesma quantidade de trabalho, né? É disso que nós estamos falando. Então, voltando agora para a questão da impressão 3D, que é o principal objetivo aqui da nossa live. Professor, mas e aí, conta aí para a gente, quer dizer, o seu trabalho em 3D, então, está propiciando uma parte da máscara, pelo que eu entendi, né? O corpo de acetato continua sendo produzido. O aparato frontal de acetato, esse que o senhor está mostrando, né? Ele continua na forma tradicional, mas o senhor produziria essa parte de fixação da máscara, é isso, professor? Então, com a impressora, a gente faz essa parte aqui que a gente está vulgarmente chamando de tiara, né? Então, como é que ele é feito, né? A impressora, ela recebe uma bobina, um filamento, né? Ele entra no tubo da impressora, e aí ele passa no cabeçote, que tem uma ponta, um bocal, que ele aquece, né, com uma resistência elétrica, ele derrete esse plástico, né? E a impressora, previamente, você faz o modelo 3D da peça, né, no caso aqui dessa tiara, e ela gera uma trajetória de deposição do material. E aí você consegue fazer qualquer geometria de peça, né, em função do volume de trabalho da impressora. Então, tem eu e outros colegas trabalhando nessa iniciativa, cada impressora tem as suas particularidades, né? Com a impressão 3D a gente faz essa peça aqui. Essa parte do visor é uma folha de acetato, ou de PET também, o mesmo material das garrafas PET, só que em vez de ser garrafa, é em pranchas, né? E a gente tem um molde para recortar essa chapa de acetato ou de PET, para ter sempre esse mesmo formato aqui. E aí nessa parte de trás, que vai na parte de trás da cabeça, é um elástico de costura, né? Para poder prender atrás da cabeça da pessoa. Eu vou colocar aqui só para vocês verem. Por favor. Perfeito. Perfeitamente. Quer dizer, essa parte que o senhor estava nos explicando aí, da tiara, vamos assim denominá-la, ela é importante, inclusive, para manter o distanciamento do anteparo de acetato do rosto da pessoa, né, que está utilizando, porque senão o acetato ficaria incomodando, vamos dizer, né? Sim, então, aqui vai a linha onde vai na testa da pessoa, e essa parte de trás aqui, ó, que tem uma certa distância, é a que mantém o acetato um pouquinho distante para impedir de encostar no nariz ou no queixo, né? E ficar confortável no rosto da pessoa, né? Para quem uma ainda grande não... vantagem. Pode falar. Desculpa. Uma grande vantagem que tem nesse tipo de equipamento é que ele é lavável, ele é esterilizável, né? Com os produtos que o pessoal da medicina usa, né? Ou até mesmo com raios ultravioleta, tem alguns equipamentos também que esteriliza com UV, né? E você pode reutilizar isso várias vezes, né? Não é igual a N95, que tem uma certa duração, né? E depois tem que descartar, né? Professor, e assim, só para quem ainda não entendeu o que a gente está falando, quando a gente está falando acetato é essa parte transparente, então, o professor está manuseando aí agora, né? O acetato é isso aqui, né? Que exatamente funciona de anteparo
contra gotículas que o paciente possa emitir, né, o paciente contaminado, possa, aerosóis, gotículas, chamados perdigotos, que podem, né, que podem atingir a máscara, a face do trabalhador em saúde e que levariam à contaminação. Então, quer dizer, uma máscara que parece bem eficiente, justamente porque ela faz uma proteção ampla da face, né? Não é só a questão da aspiração, né? Ele fica protegido, inclusive, contra a incidência dessas partículas líquidas contra a face da pessoa. Antes da gente continuar, eu só gostaria de dizer, também estou aprendendo aqui no Instagram, que tem uma regiãozinha aí específica para quem quiser fazer perguntas, não é isso, Letícia? Letícia está aqui me auxiliando, porque se a pessoa entra aí no modo chat, aí, a coisa vai rolando e a gente vai perdendo a pergunta. Agora, se a pessoa fizer aí no ícone adequado, a gente pode tentar, na medida do possível, passar para o professor aí as dúvidas da moçada, né? Professor, mas então, e aí o senhor já tinha um projeto, acredito que o senhor não estava prevendo, né? Ninguém estava prevendo essa grande pandemia, o senhor devia estar com um projeto de 3D, fazendo o quê? Como é que surgiu a ideia do senhor adaptar isso para a máscara para acetato? Então, eu já vinha trabalhando com a impressão 3D, mais na parte mecânica de caracterização das peças impressas, né? O que acontece, assim, que a gente vê é que, felizmente, né, as impressoras baratearam, muita gente tem as impressoras em casa, e muita gente acaba fazendo impressões, né? Inclusive, a minha está ali atrás, ó. Só que o que acontece? A pessoa desenvolve impressões, mas ela não sabe muito bem qual resistência que a peça tem, quanto tempo ela pode durar, se ela tem uma resistência à água ou algum produto químico, né? Então eu tenho investigado a resistência mecânica, a resistência a choque dessas peças impressas, né? Isso estava em andamento, aconteceu a questão da pandemia e a suspensão dos calendários, né? E a gente viu uma oportunidade, não só eu, mas outros colegas, de contribuir, né? De usar esse investimento, que inclusive essa impressora foi comprada com recurso público, né? Foi com um edital que eu consegui do Instituto Serra Pilheira, que é a primeira agência de fomento à pesquisa privada do Brasil. Foi aberta em 2017. Né? Essa impressora está emprestada aqui na minha casa para eu evitar de sair de casa, né? Fiz o procedimento certinho, tá? Pode ficar tranquilo, né? Para poder trazer para casa. E aí, assim, a gente viu a oportunidade de poder ajudar, né? Porque essas impressoras até então estavam em andamento para pesquisa, a pesquisa meio que ficou em suspenso, né? Muitos alunos voltaram para casa, enfim, ficou aquela coisa, né? Alguns alunos continuam, outros não, outros voltam, né? E a gente vê a necessidade, né, do pessoal da saúde que está aí batalhando para nós, né, se expondo, né? Inclusive, toda vez que eu entrego essas máscaras, eu parabenizo muito eles, né? Seja da área de medicina, da enfermagem, da odonto, né? Todos eles estão aí na linha de frente, realmente se expondo, né? Expondo a própria vida. Então, assim, eu acho que é um gesto mínimo que a gente pode fazer para auxiliar um pouco eles, né? Esses face shields, esses protetores faciais, mesmo quem tem dinheiro para comprar, não tem mais no mercado. As empresas que fabricam estão com ruptura de estoque, né? E mesmo quando tem para vender, eles também inflacionaram bastante o preço, né? O preço que era por volta de 25, 30 reais, aí tem lugar que está vendendo a 50, 60, 70 e por aí vai, né? E aí a gente viu essa oportunidade de ajudar, e outros professores também aderiram à causa, né? E estamos aí trabalhando e muito contente de poder ajudar, né, diretamente contra a pandemia, né? Muito importante isso, porque, inclusive, é uma coisa que a gente apregoa tanto, né, para quem vive mais no meio acadêmico, como é o nosso caso, é a tal da transdisciplinaridade, né, professor? Então, aí, quer dizer, o pessoal da engenharia mecânica contribuindo, a UFO contribuindo com a própria UFO, né?
em áreas Sim. distintas do conhecimento. Então, a engenharia mecânica contribuindo lá com a proteção do profissional de saúde, que é mais a minha área, né? Eu sou lá do Instituto de Ciências Biomédicas, Uhum. e isso é muito importante, mostrando que a gente não só apregoa, como a gente pratica isso, né? Mas eu queria ter uma curiosidade, aí o senhor está mostrando a máquina para a gente. Se o senhor tiver a disponibilidade, por exemplo, de material, né? Qual que é a produção por tempo dessa máquina, professor? Como é que seria isso? Então, até um ponto interessante de falar, né? A demanda está muito alta, né? Então, assim, todo dia eu recebo mensagens, WhatsApp, ligação de pessoas da área da saúde de diversas partes aí, até mesmo de fora de Uberlândia, né? Já recebi pedidos em Goiás, né? Interior de São Paulo, e a gente não consegue atender todo mundo de imediato, né? Então, tendo o material, né, e tendo a impressora também funcionando direitinho, porque essas impressoras também a gente está trabalhando em regime assim, está escravizando elas praticamente, né? Elas estão Estressando, trabalhando né? 24 horas. Exatamente. Estressando. Então, se ela funcionando direitinho e tendo material, para cada quilo de filamento a gente consegue imprimir 30 tiaras, né? Só que o tempo de impressão ele vai aí de 26 a 30 horas, né? Então, vamos dizer aí, um pouquinho mais de um dia você tem aí 30 tiaras, né? Por impressora e por dia. Só que eu recebo demandas, ó, eu preciso de 50, eu preciso de 100, eu preciso de 20. Então, assim, já estamos atingindo um gargalo aí, né? Então, só para repetir, Inclusive, em aproximadamente 24 horas, quantas tiaras, professor? 30 tiaras. Ok. É. E aí, até assim, já aproveitando a live, eu faço até um apelo, né? Quem quiser e quem puder ajudar, na página lá da Adulfo, né? Na foto dessa live mesmo lá, eu coloquei um link de acesso para quem quiser fazer uma doação, porque a gente está querendo comprar uma nova impressora, justamente para ter um pouco mais de vazão, né, na fabricação das tiaras, né? Atualmente está trabalhando nesse projeto na mecânica. Eu, né, o professor Márcio Pérez e o professor Roberto Finzi e o professor Arthur Fioc também. Então aí são, entre aspas, 4 impressoras rodando ao mesmo tempo, mas infelizmente nem sempre todas elas estão assim em boas condições de rodar 24 horas sem parar, né? Porque de vez em quando você tem que parar, fazer uma manutenção. Então vamos dizer assim, na melhor das condições, dá para fazer 120 tiaras por dia, né? E depois tem a parte de montagem, que também não é que é difícil, mas leva um tempinho, né, para montar, né? O que a gente tem feito é trabalhar do final de semana até mais ou menos quarta, quinta-feira, produzindo as tiaras. E na sexta-feira de manhã, inclusive amanhã a gente já está marcado para poder fazer a montagem das máscaras, né? A gente tem um grupo de voluntários, tanto professores quanto alunos, que entraram em contato comigo e se disponibilizaram para poder ajudar a montar, né? E a gente faz essa montagem também com voluntários. E, por exemplo, na quinta-feira passada que a gente se reuniu, a gente estava em 7 pessoas, a gente levou umas 5 horas para montar, foram quantas? 200 máscaras. Então, 40 assim, por um. tem a parte da impressão, que é um tempo de produção que, uma vez que você lançou, a impressora ela trabalha de forma autônoma, né? E depois tem a parte da montagem também. Professor, deixa eu matar uma curiosidade. A montagem, ela exige algum equipamento especializado, algum tipo de rebite, alguma coisa assim? Então, ela não precisa, né? Esse modelo de tiara, vocês, não sei se vai dar para ver bem, mas ela tem esses pininhos aqui, tá vendo? Perfeitamente. Então, isso aqui já vem direto com a tiara depois da impressão. Aí a folha de acetato, você recorta ela no tamanho certo
e depois com perfurador mesmo, aqueles perfuradores de papel, você perfura aqui nas posições corretas e depois monta à mão mesmo. Entendi. O que a gente conseguiu para facilitar agora o processo, tem uma empresa de Uberlândia, né, que ela está auxiliando a gente, então eles cobraram da gente só a feitura da faca de corte, e a pessoa tem uma matriz, né, de punção, que ela, você coloca lá 50 chapas, ela corta 50 de uma vez só, né? Então só isso aí já fez a gente ganhar bastante tempo, né? E aí tem uma punção que corta a parte externa e tem uma outra punção que faz as furações, né? Depois a montagem é manual mesmo, não exige nenhum assim, equipamento específico, né? Só boa vontade mesmo e disposição, né? Ah, muito legal. Eu estou pensando aqui que às vezes a gente pode, o senhor pode chegar aí num nível vamos dizer, de produção ou de especialização, ou de não especialização, melhor dizendo, que esse serviço possa ser terceirizado até para o próprio usuário, né? Um manualzinho de explicação, né? Para o senhor ganhar tempo, de repente faz até uma etapa do processo de produção e essa montagem final, o próprio usuário, como o senhor está falando aqui, não exige nenhuma rebitadeira, nada como eu imaginava que pudesse ser. Então, às vezes, isso pode até, né, para se ganhar tempo, né? Mas, como o senhor disse, tem uma equipe aí que é muito importante, né? A solidariedade também é outro assunto que a gente gosta sempre de exaltar. E o senhor está falando que tem uma equipe aí de voluntários que estão se dispondo a fazer isso, então é fantástico, né? Outra coisa que a gente tem que ressaltar nesses tempos de pandemia, né, professor? Isso é muito legal, que eu tenho falado isso para meus colegas e amigos, né? É, essa situação que a gente está é calamitosa, né? É deplorável, muito difícil, né? Muitas pessoas estão morrendo, mas ao mesmo tempo essa pandemia fez, eu acho que faz também aflorar em certas pessoas a solidariedade, a boa vontade, né, de querer ajudar, né? Então, assim, eu fiquei chocado positivamente quando eu comecei a divulgar nas minhas redes sociais mesmo, na minha própria página, né? O tanto de gente que quis ajudar, quis falar, não, que dia que você vai montar, pode me chamar que eu ajudo a montar, sabe? Alguns alunos meus, ex-alunos que têm impressora em casa, também falaram, não, professor, me fala aí como é que tem que fazer, que eu ajudo a imprimir também, sabe? Então é bem Inclusive, legal isso, sabe? nós estamos aqui com a live, eu estou observando aqui os chats, né? Já tem pessoas aí se oferecendo, muito legal, né? Se colocando à disposição, né? Para trabalhar com o senhor. Sim. Professor, outra curiosidade aí de quem não, eu, no caso, ainda não estou muito familiarizado com esse processo de impressão 3D. O senhor fala aí de um filamento, né? Que vamos dizer, a matéria-prima utilizada pela máquina. Eu teria duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte, esse filamento, então, é um polímero, é um plástico? Qual que é o material específico disso? É um plástico, né? Ele tem um diâmetro específico, que é 1,75 milímetros, tem que ser, para o modelo de impressora que eu uso, né? E o plástico tem vários plásticos, né? Atualmente eu estou usando plástico ABS, mas tem impressoras que usam o plástico PLA também, né? O PLA é um plástico que ele é um pouquinho mais caro, né? Então eu estou dando prioridade para fazer em ABS, que ele é um pouco mais em conta o preço, né? Então, para poder otimizar também os recursos aí que a gente conseguiu de doação, né? Ok. Professor, outra pergunta. Tem algum... Se você quiser, eu posso mostrar um filamento aqui, se vocês Por favor. tiverem Por favor. interesse. Então, aqui, ó. Isso aqui é um rolo, né, de filamento. Tá vendo? Ele é bem fininho, ó. Ele parece um fio de cortar grama. Ele é um fiozinho pequeno. Esse filamento ele entra num tubinho na impressora na parte de trás e aí ela tem motores que vai puxando o filamento até chegar na parte de extrusão mesmo, né?
Professor, já existe alguma pesquisa para fazer a produção do filamento a partir de plástico reciclado, por exemplo? Eu sei que tem sim iniciativas nesse sentido, né? Eu mesmo não tenho trabalhado nisso especificamente, tá? Mas assim, porque existe uma certa dificuldade na produção de você ter um filamento homogêneo, né? Com um diâmetro bem homogêneo, né? Se tem uma variação do diâmetro grande, mais do que o limite do tubinho da impressora, ela pode entupir a impressora e pode danificar a impressora, né? Eu sei que existem algumas iniciativas até de garrafa PET mesmo, É isso que eu já utilizada, né? Onde eles picotam essa garrafa e esses pedacinhos bem pequenos aí vai para uma máquina que vai derreter e depois fazer a extrusão para gerar o filamento, né? Eu mesmo não trabalho com isso, não sei aqui em Uberlândia se tem alguma empresa que faça, né? Eu tenho até um ex-aluno meu que me falou que o pai dele fabrica filamentos, eu até entrei em contato, né? Só que não é aqui em Uberlândia, é no interior de São Paulo. Professor, inclusive falta isso em Uberlândia. eu estou dizendo isso primeiro, porque, inclusive, uma rede de TV aí, a Rede Globo de televisão, me parece, está fazendo aí uma propaganda pela diminuição da utilização das embalagens plásticas e reaproveitamento, reciclagem, porque, segundo eles, né, até 2050 nós deveremos ter mais plástico nos oceanos do que peixes, né? Então, uma iniciativa qualquer que gere a reciclagem, ela é sempre bem-vinda, e a gente tem que considerar mais um aspecto. O Brasil é um dos campeões mundiais em reciclagem, né? De uma forma ou de outra, o país conseguiu fazer uma rede que começa lá no catador do reciclado, né? Daí teve um momento aí em governos passados, obviamente que seria pedir demais que esse governo tivesse uma atenção especial para uma rede de desamparados como essa. Então, em governos passados, houve o fomento de criação de cooperativas de catadores, né? E isso a gente, por um lado, comemora, porque isso é um avanço ambiental, mas, por outro lado, a gente sabe que a existência dessa grande rede de recicladores é justamente porque nós temos um grande número de pessoas desamparadas socialmente e que elas acabam dependendo do que os outros transformam em lixo, né? Os outros denominam lixo para ganhar a sua própria sobrevivência. Mas, enfim, a situação é essa. E eu acho assim, esse seria um passo para o senhor, para a universidade, pensar com carinho, talvez com novas parcerias aí com o pessoal de outras engenharias, né, para fazer isso. Eu sei que, inclusive, tem professores que estão nos assistindo aqui que trabalham de perto aí com cooperativa de reciclagem. Se não me engano, o professor Edilson Brofoli tem um trabalho muito interessante com esse pessoal. Então, eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar, né, professor? Porque aí é a alegria completa, né? A gente, se puder, reciclar. Dois comentários que eu queria fazer. O PLA, que eu falei que ele é um filamento um pouquinho mais caro, ele é feito a partir de fontes mais renováveis, né? Por exemplo, o etanol. Dá para reformar o etanol e fazer o PLA. O ABS não. Esse é um ponto. E o outro ponto é o seguinte, eu até vi um estudo recentemente... O ABS é de petróleo? O ABS é petróleo? O ABS é a base de petróleo, Um estudo interessante também, já tem sim muita gente pensando nessa questão da impressão, de estar gerando plástico, né? Sempre, ao fabricar as peças, sobra alguns pedacinhos que você tem que destacar da peça, que você não vai utilizar, né? Que você joga fora. Isso sim é um problema. Mas pensando por outro lado, né, existem produtos que, isso eu acho que vai chegar entre 10 e 20 anos aí, eu acho que é uma realidade mesmo, não é muito futurista, é bem possível, realista, das pessoas terem impressoras 3D em casa. Então pensa, por exemplo, a pessoa comprar, eu falo sempre da armação do óculos, né, que eu gosto muito de trocar os óculos para ficar
bonito, né? Enfim, quando você pede um óculos novo, alguém tem que fabricar, tem que ir para uma rede de logística, depois tem que chegar na sua casa, né? Tudo isso é emissões que tem no percurso, né, para o transporte, né, para o acondicionamento do produto. E sempre vem com muita embalagem, né, aquele plástico bolha, outras proteções, né, então isso tudo é plástico que depois você vai jogar fora. Então, pensando de uma outra forma, daqui um pouco, né, daqui a alguns anos, eu espero, a gente vai comprar só o arquivo e vai imprimir o produto em casa. Não vai ter embalagem, não vai ter as emissões da logística também, né? Isso é uma realidade que eu acho que é bem possível de acontecer. Perfeito. Professora, aproveitando a sua deixa, é por isso que eu uso um óculos do século passado, tá vendo? Porque Uhum, eu não o troco com frequência. uhum, Mas, caminhando aqui ainda, já caminhando para o final da nossa live, queria registrar, muito interessante. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: muita gente está avaliando, isso ainda é controverso, que o mundo pode ser outro depois da pandemia, né? O mundo já não é mais o mesmo, né? Que a própria universidade não é mais a mesma, as pessoas podem uhum. passar a enxergar a universidade de uma outra forma, e o seu trabalho está contribuindo muito com isso. Fala um pouco aí, o que o senhor filosofa a respeito disso? O que o senhor acha? Nós vamos ter realmente um mundo novo, ou as pessoas vão se esquecer desse momento de solidariedade e nós vamos voltar ao velho capitalismo selvagem, né? E nos engolindo, nos cobrando, competindo ao invés de colaborar, né? O que o senhor Uhum. pensa aí, que está trabalhando aí nessa, vamos dizer, nessa linha de frente aí? Assim, o que eu vou falar pode parecer um pouco ingênuo, né? Mas eu acredito sim na humanidade, sabe? E eu vejo que as relações já mudaram, né? Por exemplo, empresas que sempre relutaram em deixar as pessoas trabalharem em home office, né? Não porque é preciso te ver aqui, né? Às vezes a pessoa está lá no escritório, não tem mais trabalho, mas ela tem que manter a carga horária para bater o ponto, né? Aquela coisa bem arcaica, né? Muitas empresas viram agora que, pela necessidade, foi possível sim implementar o home office, né? E muitas vezes tem até funcionado melhor do que a pessoa em presencial, né? Porque a pessoa tem mais liberdade para gerenciar o tempo dela, para poder olhar o filho dela se ela tem filhos, né? Para, vamos supor, acontece uma emergência, ela pode sair ali rapidinho, resolver e voltar a trabalhar de novo, né? Então essa questão da flexibilidade, isso é muito interessante. Isso eu acho que já está mudando. Foi meio que na bruta, né? Foi pela necessidade da pandemia, mas isso é muito interessante, né? A questão da competição, infelizmente eu acho que vai continuar, mas ao mesmo tempo a cooperação vai aumentar, já está aumentando, né? Então, assim, são coisas que vão andar juntas, a meu ver. A cooperação vai aumentar um pouco mais a parcela, né, no todo, né? Mas a competição, né, o capitalismo está aí já há um certo tempo, é difícil você conseguir alterar isso de uma vez, né, assim, brutalmente, né? Mas essa pandemia, apesar das mortes, né, que é realmente lamentável, ele está fazendo a gente repensar a forma de trabalhar, a forma de relacionar com as pessoas, a forma até de consumir também, né? Então, assim, aquela questão do consumismo desenfreado, né? Agora, como as pessoas estão, eventualmente, a renda caiu, ou às vezes até ficou sem emprego, a pessoa está repensando, né? Aquele consumo que eu queria ter, que eu estava fazendo com frequência, realmente é necessário, né? Realmente preciso trocar esse equipamento de novo, preciso comprar de novo outro celular, sendo que o meu está funcionando ainda, né? Eu acho que isso sim gera reflexões nas pessoas. Eu tenho esperança que sim, isso vai perdurar, mesmo após pandemia, né? Mas é difícil de dizer o que vai acontecer, né? Mas eu já fico muito feliz com esse projeto de estar vendo pessoas doarem seu tempo, né? Doarem recursos também, receber doação de filamento, receber doação de elástico, gente que fazia costura
estava lá parado em casa há muito tempo, falou, não, toma aqui esse elástico. Então, foi muito legal, assim, essa questão da empatia, né? E é uma coisa que falta hoje em dia, a empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, né? Eu, às vezes, posso ficar em casa, trabalhar de casa, mas eu sei que outras pessoas não podem, né? Então, assim, pensar nessa pessoa que não pode, o que que eu posso fazer para ajudá-la, né? Professor, uma coisa nós já falamos aqui, o senhor acabou falando rapidamente, mas eu não gostaria de encerrar essa live sem reforçar a importância do investimento em pesquisa, em ciência, tecnologia, e aí eu diria não só de investimento governamental, mas a gente tem que reconhecer que, inclusive, culturalmente no Brasil, esse investimento é fundamentalmente por parte do governo, né? Então, se Uhum. esse investimento some, a gente fica de mãos atadas para trabalhar, mas também o Brasil poderia copiar o tão propalado modelo americano, né, que inclusive tem Uhum. muito investimento privado em ciência e tecnologia, mas infelizmente os nossos empresários ainda não têm essa compreensão. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco, o senhor que inclusive se apresentou aí, que teve a oportunidade de cursar a sua pós-graduação no Velho Mundo, né, onde os investimentos são, né, mais profícuos, né, mais abundantes, com certeza, e fala um pouquinho para nós aí dessa diferença que o senhor deve ter sentido, né, ao voltar depois na pós-graduação, os problemas que o senhor e com certeza todos os nossos colegas e as nossas colegas docentes enfrentam aí no nosso dia a dia para poder fazer um trabalho bonito como esse que nós estamos mostrando aqui. Uhum. É até uma coisa interessante, você falou, você citou os Estados Unidos, né? Eu vi um estudo recentemente que mostra que apesar de nos Estados Unidos terem investimentos privados maiores, né? Na verdade não é tão grande assim não. Esse estudo falava que os investimentos privados são da ordem de 30% do total investido, né? Ou seja, A gente setenta por só cento é fala isso comparando governamental. com o Brasil, né? Mas realmente Exatamente, lá, mas lá também o público é o majoritário. exatamente. Lá 70% é público e aqui no Brasil é por volta de 90%, 95%, né? Então também não é tão maior assim o privado, né? Uma coisa é fato, aqui precisa ter investimento, seja público, seja privado, né? A gente precisa ter, igual eu falei mais no início, né? A gente como pesquisador, é, a gente está sendo cada vez mais pressionado por produzir muito rápido, publicar muito rápido, e tem questões mais básicas, mais essenciais da pesquisa que demoram anos, às vezes décadas para desenvolver, né? E você não pode, por exemplo, o projeto do meu motor lá, você se lança num projeto que você sabe que vai durar muito tempo e não sabe se vai ter financiamento no futuro. Você consegue um financiamento parcial ali para fazer só um ano e acaba. Você faz uma parte. Aí você tenta de novo, consegue mais um pouquinho e faz outra parte. E isso vai demorando, vai passando muito tempo, né? Então, assim, uma coisa é fato. Eu acho que essa questão que se fala muito, que o mercado se autorregula, eu não acredito nisso, não. Eu acho que é preciso ter, sim, uma parcela bem grande do governo para dar o investimento, para dar o fomento, né? Inclusive, lá na França, que tem uma relação entre universidade e empresa muito forte, isso só acontece por quê? Porque tem incentivo fiscal forte, né? Por exemplo, meu doutorado, como eu fiz com a Renault, foi em parceria direta com uma empresa privada, multinacional, para a empresa me contratar como doutorando, né, no caso, o governo dava total isenção fiscal sobre a folha de pagamento do que eu recebia. Em relação ao salário que eu recebia, metade era subsidiado pelo governo francês para a empresa. E depois, se a empresa decidir contratar também o doutorando ou o pesquisador para trabalhar de forma permanente na empresa, ainda tem mais isenção fiscal por mais 3 anos. Então, assim, eu escuto isso muito dos meus alunos, né? Ah, por que a UFO não faz mais parceria com a empresa?
Eu adoraria fazer mais parcerias com empresas. A gente precisa de melhorar, sim, esse quesito, né? De ter mais interação. Mas existem empecilhos, né? Tanto a empresa fica de mãos atadas porque é burocrático fazer o processo, né? Às vezes as taxas são altas, então a empresa fica meio desestimulada. E às vezes o pesquisador também fica desestimulado porque a empresa quer coisas mais práticas, mais aplicadas, e muitas vezes ele quer fazer coisas muito, assim, intelectualmente avançadas, né? Então eu vejo assim, entraves dos dois lados. E para desentravar isso tem que ter benefícios para ambos os lados. Eu acho que isso deve ser feito via governo, né? Com incentivos fiscais e, assim, desatar nós, né? Nós burocráticos, né? De qualquer forma, eu acho que o principal, de imediato, como você disse, concordo completamente, é que o principal tem que vir do governo, né? Pesquisa e desenvolvimento, que é o futuro do Brasil, né? Precisa vir inicialmente do governo. E a gente não está vendo isso ultimamente, né? A gente está vendo muito corte de bolsas. Recentemente agora foi do CNPq, né? Já tinha sido da CAPES. FAPEMIG, né, a nossa do estado está completamente falida, né? Então todos os editais já foram suspensos, né? E, por exemplo, iniciativas como essa da fabricação das máscaras muitas vezes começam com um recurso próprio, né, que foi o meu caso. A parte inicial do projeto foi com filamentos meus mesmo, que eu tinha pagado do meu bolso, para poder ajudar. E aí só depois que surgiu a possibilidade das interações aí com a ABCM, a Associação Brasileira de Ciências Mecânicas, e o Rotary Club, né? Mas assim, você vê que são iniciativas que começam de forma muito dispersa, né? E não tem assim um norte bem definido de facilitar a ter um fluxo contínuo de investimento, de bolsas, de linhas de fomento de pesquisa, né? Então, assim, comparando com a França, que eu vivenciei lá, aqui a gente está sempre, assim, naquela tensão, se vai ter um recurso daqui um ano, se vai ter bolsa, né? Você fica sempre receoso de começar algo assim maior, que realmente poderia ter relevância mundial, porque possivelmente pode ser que descontinue, né? Se mudar o governo, descontinua. Se mudar a ideologia, descontinua. Ou então, porque o anterior fez, eu não quero mais fazer, então acaba. Então, assim, como foi o caso do Ciência Sem Fronteiras, né? Que eu sou muito grato. Parte da minha bolsa, o meu pós-doc, por exemplo, foi todo Ciência Sem Fronteiras, que hoje não existe mais, né? Que, Então, quantos aliás, pesquisadores... se tornou um projeto, parece que do atual governo, de destruir, aliás, não do atual, já veio lá do governo Temer também, né? De destruir o Ciências Sem Fronteiras. Parece que virou um alvo, né? Uma obsessão de destruição. Porque eu gostaria de acrescentar a sua fala, que é muito boa, é o seguinte, porque às vezes a gente nota que governo ou outro, por uma falta de prioridade na ciência, na educação, a gente se sente abandonado, né, professor? A gente já se acostumou, nós da área de educação, de ciência e tecnologia, a gente já se acostumou a passar por períodos de abandono. Mas eu diria que esse período que nós estamos passando agora é um período diferenciado. Nós não estamos sendo abandonados, nós estamos sendo transformados em alvo de destruição, o que é muito pior. É muito pior. Então, a gente, num evento sindical como esse, nós não podemos deixar de registrar isso, né? Um professor como o senhor está sendo alvo de perseguição, não a perseguição política, etc. Até essa, inclusive, quando se fala em escola sem partido, etc., até essa. Mas a perseguição é intelectual, né? O desprezo pelo trabalho intelectual. Então, é muito importante ter a sua fala e a gente aproveitar esse momento para registrar isso tudo. Gostaria de dizer o seguinte, nós já aqui ultrapassamos o tempo de uma aula, né, professor? Em torno de 50 minutos, né? Já estamos aí nos 55. Nós temos limitadores aqui tecnológicos, a plataforma que a gente está usando aqui, que é o Instagram, daqui a pouco ele vai nos derrubar,
indubitavelmente. Nós pretendemos salvar essa live, a Letícia vai me ajudar aqui a fazer isso, para ficar disponível para quem quiser usar. Eu gostaria, antes de abrir para as suas considerações finais, de reiterar os agradecimentos da ADUFO, né, a sua disponibilidade, né, de conversar conosco. Gostaria de ressaltar que eu estou vendo aqui, enquanto a gente conversa, que tem pessoas aqui que estão colocando, inclusive, os links para que os outros possam contribuir com a sua pesquisa, e não só com a pesquisa, né, com a ação de fazer o material para os profissionais de saúde. A ADUFO se sente orgulhosa de poder contribuir nesses dois pequenos momentos, pequenas oportunidades, que é fazer essa live, portanto, é uma forma de divulgação do seu trabalho, valioso trabalho, e também de permanecer lá nas nossas redes essa disponibilidade do link para as pessoas auxiliarem aí. Então, eu gostaria de passar rapidinho aí, nós ainda temos 2 minutinhos, o senhor fazer as suas considerações finais, e então, novamente, agradecendo o senhor. Beleza, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui expondo, né, o trabalho que a gente está fazendo, que é uma parte só do trabalho, né. As pessoas talvez não saibam, né, o calendário está suspenso, mas pesquisa não pode parar, né, orientações não pode parar, então concordo com a sua fala, né, infelizmente a gente está sendo alvo, apesar da gente trabalhar muito, né, e eu vejo assim com tristeza, né, o que tá ocorrendo, porque, né, assim, não é porque eu sou professor não, mas eu acho que a gente tem um papel fundamental para o futuro do Brasil, né? Os futuros profissionais quem forma somos nós, né? Então, assim, e se não tiver profissionais qualificados no futuro, daqui 5, 10 anos, o que vai ser o Brasil, né? Se não tiver desenvolvimento de vacinas, de remédios, de motores, né, de tratamento de solo para plantação, né? O que vai ser do Brasil daqui 10 anos, daqui 20 anos, né? Então eu vejo como sendo um tiro no pé, né? Esse desinvestimento que está acontecendo. Acho muito triste. Espero que isso mude, né? E espero, talvez, da população, pelo menos dos que estão aqui assistindo e vendo a gente, para apoiar os professores, né? Ficar do lado da gente. A gente com certeza quer dar um retorno para a sociedade, né? Só que a gente precisa ter ferramentas para fazer isso, né? Então acho que é isso. Eu acho que tem que ter mais investimento de forma contínua. Bolsas, sim, porque os alunos são a base da pirâmide, né? Que desenvolvem ali no dia a dia as pesquisas, né? E precisa de ter mais investimento de forma contínua. E não o que está acontecendo, né? Que é corte, né? Para depois ter dinheiro lá parado, rolando dívida, né? Especulando, né? Enfim, eu acho que deveria ser usado para a população, para o desenvolvimento do Brasil, né? Muito obrigado, professor Alexandre Zucchetto Guarato, por essa nossa profícua conversa, e convido vocês para participarem das nossas próximas lives, ADUFO em Casa. Obrigado, professor, até mais. Obrigado. Até mais. Boa noite. Boa noite.